Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast que eu tô amando fazer, que é o podcast Bastidores da Jornada, onde eu compartilho com vocês algumas das minhas experiências de vida, né, em diversos campos, campo pessoal, profissional, empresarial, enfim, onde a gente fala de tudo aqui. Espero que você esteja gostando, inclusive deixa aqui seu comentário, fala aí o que você tá achando, sugiram novos temas para a gente abordar. É sempre legal ouvir aí de vocês o que vocês querem, né, ouvir aqui nos próximos temas, tá bom? E o que vocês estão achando. Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é autorresponsabilidade. Quando eu falei, né, o tema qual que seria aqui, o pessoal falou, nossa, hoje vai ser vai ser forte. E quando que não é, né, gente? Eu acho que eu tô meio que pegando pesado de vez em quando nesses episódios. Mas o objetivo é esse mesmo. O objetivo aqui é te ajudar um pouco com as minhas experiências, te ajudar aí a desenvolver, né, uma nova postura perante a vida, chacoalhar um pouco mesmo aí a sua mente, as suas crenças, para ajudar um pouquinho aí com as experiências que eu tenho do lado de cá, tá bom? Então, o que é autorresponsabilidade, né? Talvez você não saiba ou nunca tenha ouvido falar, né? Às vezes, pra gente aqui do lado de cá, pra mim, pro Felipe, até pra nossa equipe mesmo, que a gente fala muito sobre isso, às vezes é um tema que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, mas talvez você que esteja nos assistindo nunca tenha ouvido falar sobre esse termo. Esse termo, eu e o Felipe, a gente descobriu ele lá em 2019, então vai fazer 6 anos agora, quando a gente foi em setembro de 2019, a gente foi em um evento muito legal aqui em Belo Horizonte do Paulo Vieira. Não sei se você conhece, o Paulo Vieira é um coach muito famoso e a gente foi no Método CIS, que é um evento dele que eu recomendo fortemente para todos que, né, que gostam desse tipo de evento, que é aquele que tipo te tira do chão mesmo, transforma a sua vida. E lá a gente ouviu falar pela primeira vez desse termo de autorresponsabilidade. Desde então a gente tem aplicado esse termo em nossas vidas e isso mudou completamente a nossa vida, assim, realmente assim transformou a maneira como a gente leva tudo na nossa vida, nossos relacionamentos, nosso cuidado com a saúde, nossas questões profissionais, mudou tudo. Então, eu quis trazer um pouco para você aqui hoje sobre esse tema, que eu acredito que é muito importante e tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Então, esse termo, ele foi cunhado pelo próprio Paulo Vieira, ele fala, pelo menos, né, que foi ele que inventou esse termo. E o que esse termo significa? Auto, né, é o que diz respeito a mim, e responsabilidade é ser responsável pelas coisas que acontecem, ser responsável, né? Todo mundo sabe o que é responsabilidade. Mas a autorresponsabilidade, então, é ser responsável por tudo que acontece na minha vida. E é por tudo mesmo. Então, o que esse conceito traz? Inclusive, até existe um livro do Paulo Vieira que é o poder da autorresponsabilidade. Se não me engano, é esse eu até tenho ele lá em casa. Se não me engano, é esse o título, o poder da autorresponsabilidade. E ele diz exatamente isso, assim, que a autorresponsabilidade é eu ser responsável por tudo que acontece na minha vida. Ah, Marcela, mas tudo mesmo? Tudo? Ah, mas eu sou responsável, então, por, sei lá, um acidente de trânsito? Sim, você é responsável. Na verdade, assim, você não é responsável pelas circunstâncias externas que estão ao seu redor, né? E a gente sempre vai ter circunstâncias no nosso ambiente onde a gente vive. Mas você é responsável por o que você vai fazer com aquilo ou o que você fez para se prevenir daquilo. Então eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês entenderem, para ficar mais claro. Vamos pegar esse exemplo aqui do trânsito, né, que eu falei, do acidente de trânsito. Vamos supor que você tem um compromisso, que é um compromisso muito importante, uma reunião muito importante, e aí você tem que estar lá às 9 horas nesse compromisso. E aí você pega ali o seu trajeto de sempre e você
se depara com um acidente de trânsito que te deixa presa no trânsito e aí você acaba se atrasando para esse compromisso que era muito importante. Ou você tem um voo para pegar, enfim. E aí você fala assim, poxa, quando você chega no compromisso atrasado, eu me atrasei porque teve um acidente de trânsito. E aí o que acontece quando você fala, né, tem essa postura, eu me atrasei porque teve o trânsito. Você está colocando a culpa, a responsabilidade, na verdade, na circunstância. E você está tirando de você qualquer responsabilidade que exista sobre aquela circunstância. É diferente de você ter uma postura seguinte, olha, eu me atrasei por causa do trânsito, eu não me atentei que eu deveria ter saído mais cedo. Uma vez que esse compromisso era tão importante, eu deveria ter me preparado melhor, saído meia hora, 40 minutos antes, para não correr o risco de ter um acidente de trânsito e eu me atrasar, tá? Ah, Marcela, mas nossa, tudo eu vou ter que ficar fazendo isso, me preparando? Sim, meu querido, minha querida, sim, tudo você vai ter que ficar se preparando se é que você quer ter resultados em sua vida. Sim, você precisa se preparar para circunstâncias, porque, gente, sempre vai ter um acidente de trânsito, sempre vai ter uma questão, sempre vai ter um colega que vai te colocar para baixo, sempre vai ter alguma circunstância, alguém falando alguma coisa na sua cabeça, alguma circunstância, algum evento que está fora do seu controle. Mas você tem que se apoiar naquilo que está no seu controle. O que está no seu controle nessa situação? Ah, sair mais cedo. E aí, sair mais cedo vai evitar que exista o acidente de trânsito? Não, mas vai evitar que você chegue atrasado, né? Ah, mas eu já saí no horário e já teve o acidente de trânsito. Ok, você não tem como você mudar isso mais, mas tem como você ter uma postura de falar, olha, eu não me atentei a isso e das próximas vezes eu vou ficar mais atento. A própria pessoa que estava te esperando para aquele compromisso já vai te olhar de uma maneira diferente, porque você está assumindo a responsabilidade sobre aquilo e não está colocando a questão na circunstância interna. E aí, isso, gente, vale para tudo, assim. Por exemplo, né, é comum a gente ouvir que eu tô acima do peso, né, com relação à saúde, ao corpo. Eu tô acima do peso porque eu tento fazer dieta, mas o meu marido não me apoia. Ele compra pizza, ele compra chocolate, ele quer sair, beber cerveja, ele não faz atividade física. E aí, o que você está colocando? Você está colocando a responsabilidade de emagrecer, de ter uma boa saúde em outra pessoa, ainda que seja o seu marido. Ah, mas o que eu vou fazer, Marcela? Ele já é meu marido? Bom, primeiro a opção é você fazer a dieta independente do que ele faça, né? É o mais óbvio. Comprou pizza? Beleza, meu amor, vou comer salada. Ah, mas é muito mais difícil. Sim, é muito mais difícil, mas quem escolheu o marido? Inclusive, foi você, né? Então a responsabilidade, inclusive, é sua porque você escolheu esse marido. E é sua porque você não conversou com ele, você não alinhou expectativas com ele. Ah, mas ele não me ouve. Beleza, então você precisa, né, entender o que você vai fazer com essa situação. Então a gente precisa sempre entender isso. E, gente, a autorresponsabilidade é muito poderosa, sabe por quê? Porque ela existe não só para o mal, digamos assim, mas para o bem também, né? O que acontece? Quando eu entendo que tudo é responsabilidade minha, isso é libertador. Por quê? Porque eu não dependo de outras pessoas, eu não dependo de circunstâncias externas mais para ter o resultado que eu quero ter, né? Então, quando eu entendo que a responsabilidade é só minha, eu não fico dependendo mais do meu marido para eu emagrecer, eu vou lá e emagreço, né? Eu não fico dependendo da economia do país para ter resultado, eu simplesmente me preparo para o cenário ruim, o cenário bom, e aí eu consigo alavancar os meus resultados, sabe? Então, quando a gente entende que a autorresponsabilidade, ao exercer a autorresponsabilidade, eu me livro das circunstâncias externas. E quando eu falo eu me livro, não é que as circunstâncias externas não vão te atrapalhar, né? Não vão existir, mas você vai estar preparado para essas circunstâncias externas. Você vai se preparar para aquilo, né? Eu e o Felipe, a gente brinca
quando às vezes a gente quer, por exemplo, comprar alguma coisa que está além das nossas posses financeiras. Ou eu quero fazer uma viagem, esse final de semana mesmo aconteceu isso. A gente foi no Verdemar. Para quem não é de Belo Horizonte, Verdemar é um supermercado assim, que é tipo um parque de diversões para quem gosta de comidas gostosas, aquele lugar que tem um tanto de comida importada, doces e, enfim, tudo que, né, de melhor. Eu amo ir no Verdemar, mas às vezes a gente vai no Verdemar e você fala assim, poxa, eu não consigo comprar isso nesse momento, né? Não é prioridade eu pagar tantos reais numa peça de presunto, num queijo ou num chocolate XYZ. E aí, esse final de semana mesmo aconteceu isso, né? E a gente tá vendo aí que a gente tá com inflação alta no país, né? A gente tá vivendo um momento econômico um pouco mais instável. E quando a gente chega no supermercado, por exemplo, eu e o Felipe, e a gente fala assim, poxa, isso aqui tá caro, isso aumentou. Eu falei com o Felipe isso. Nossa, amor, o chocolate aumentou, porque geralmente eu ia no Verdemar e eu gosto de comprar um chocolate meio amargo, que ele geralmente custava entre 15 e 16 reais. E eu fui esse final de semana, ele tava 25. Eu falei, nossa, tipo assim, aumentou demais. Aí o que eu falei com ele? Tô precisando ganhar mais. A gente precisa ganhar mais. Vocês entendem que a postura não é, nossa, meu Deus, tá tudo muito caro e eu não posso fazer nada. Eu posso ir lá e colocar uma arma no dono do Verdemar e falar que ele tem que vender o chocolate para mim a 15 reais? Não posso, né? Isso está fora do meu controle. Mas o que está no meu controle? Poxa, eu preciso ganhar mais. Se as coisas estão subindo de preço, eu preciso me esforçar ainda mais para eu ganhar ainda mais, para eu ter a vida que eu quero. Entende? Então, quando a gente faz isso, isso é libertador, porque se eu fico colocando a culpa na economia, no governo, no Lula, no Trump, no Bolsonaro, na Rússia, na guerra do Iraque, gente, isso está totalmente fora do meu controle. E aí eu vou viver uma vida baseada no vitimismo. Eu vou viver uma vida que sempre o outro vai ter poder sobre os meus resultados. É sempre culpa do outro a vida que eu não tenho, né? Ao passo que quando eu tenho autorresponsabilidade, eu falo, beleza, entendi, essas são as circunstâncias, eu não gostaria de estar vivendo essas circunstâncias, é ruim essas circunstâncias em que eu me encontro, mas o que eu posso fazer para lidar com isso? O que eu posso fazer para poder comer meu chocolate que eu gosto? Não tem como eu fazer o chocolate abaixar de preço, mas tem como eu ganhar mais para ser possível eu gastar 25 reais numa barra de chocolate. Entende? Então isso é libertador, porque você passa a ver a vida como buscando soluções e não buscando problemas, né? Eu passo a ser um solucionador de problemas, um solucionador de coisas. E, gente, nossa, é tão legal quando a gente muda essa chave. Por quê? Porque aí tudo começa a falar assim, nossa, eu tenho esse desafio aqui. O que eu posso fazer para mudar, né? Outro exemplo que eu vou dar aqui. Tô vendo aqui, vocês não veem, né? Mas Isa e Sérgio aqui, atrás das câmeras, estão ali, assim, olhando para mim. Isa e Sérgio trabalham comigo aqui, Isa no setor de marketing e Sérgio no setor de pré-atendimento da FK Imóveis. E os dois são líderes desses setores. E recentemente, em maio e junho, a gente teve uma questão que a gente que estava fora do nosso controle. A nossa conta na Meta, que faz a gestão dos anúncios no Instagram, no Facebook e tudo, a nossa conta foi bloqueada pela Meta. E aí, o que isso ocasionou? A gente deixou de receber potenciais clientes, clientes que entram em contato com a gente, né? Nossos patrocinados pararam de ser veiculados durante quase 2 semanas. E aí, qual que é a postura de vítima? Qual que é a postura de reclamar? Nossa, o Meta saiu do ar, nossa, o Meta bloqueou, o Mark Zuckerberg é danado, bloqueou minha conta. E aí eu cruzo os braços e não faço nada. O que os meninos fizeram? E eu fiquei muito orgulhosa porque eu entendi que eles estão encarnando isso aqui da autorresponsabilidade. Beleza, eu tenho um fato, a Meta bloqueou a minha conta.
É uma circunstância. Eu consigo lidar com isso? Não consigo. Isso está totalmente fora do meu alcance, eu mudar isso. Quer dizer, na verdade, eles fizeram o que estava ao alcance deles. Mandaram e-mail, foram atrás do problema, entraram em contato, viram o que precisava ser mudado, fizeram as mudanças rapidamente. Beleza, agora a gente precisa esperar a resposta. E a resposta demorando. E aí, o que eles fizeram? Ok, a gente não consegue mudar o fato de que eles bloquearam a nossa conta. O que a gente pode fazer agora? Vamos fazer outras coisas, vamos fazer um disparo aqui que eles fizeram, e a gente entra um pouco em termos técnicos, mas fizeram um disparo em massa para os clientes que a gente já tinha em nossa base, mudaram a forma de abordagem, enfim, eles fizeram ali várias ações, né, listaram e executaram uma série de ações para poder lidar com aquele problema. E resultado, a gente teve resultados melhores do que quando o negócio não estava travado lá, a conta não estava bloqueada. Então, esse é um exemplo de ser autorresponsável, né? É entender que existem as circunstâncias e as circunstâncias sempre vão acontecer. Outro dia a gente estava lendo um livro aqui no nosso clube do livro, né? Os Segredos da Mente Milionária, né? E ele tem uma parte que ele fala assim: a vida não é um bosque, né? Não é um passeio no bosque. A vida não é um passeio no bosque, gente. O próprio Jesus disse lá na Bíblia: na vida tereis aflições. Gente, é isso. A gente não tem como a gente passar pela vida sem ter desafios, mas tem como eu passar pela vida sendo responsável em lidar com esses desafios e olhando a cada desafio qual a solução que eu posso trazer e ser um solucionador de problemas em vez de um reclamador, né? E aí a gente entra, inclusive, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. A gente entra, inclusive, sobre uma coisa que a gente fala também muito aqui na FQ, né? Inclusive é um treinamento que a gente dá quando as pessoas entram aqui, que a gente chama de escada da postura. A escada da postura, né, a gente também aprendeu com mentores nossos. Eu e o Felipe, a gente faz uma mentoria com o Elton Euler, que é Aliança Divergente, e lá eles têm um conceito muito legal, que é a escada da postura. O que é a escada da postura? Aí você imagina como se fosse uma escada mesmo, com vários degraus, com 5 degraus diferentes. E o primeiro degrau é reclamar, né? Então, o primeiro degrau é a postura de reclamar quando algo acontece comigo. Ah, meu marido não me apoia para emagrecer. A meta bloqueou. Nossa, ó céus, né? Ó vida, a meta bloqueou minha conta. Ah, o trânsito tá ruim hoje. Beleza, isso você tá reclamando. A economia do país tá muito ruim. O preço do chocolate está muito caro. Eu estou reclamando. O segundo passo é justificar, né? Então, eu cheguei atrasado porque teve um acidente. Não entreguei os resultados esse mês porque a meta bloqueou a minha conta. E a justificativa, gente, a gente costuma enfatizar muito isso aqui. Esse degrau de justificar é o mais perigoso. Por quê? Porque é uma verdade, né? Na grande maioria das vezes, não é mentira. Não é mentira que a meta bloqueou. É fato que a meta bloqueou e que isso pode afetar os resultados. É fato que houve um acidente no trânsito, no caminho, e que eu vou atrasar por causa disso. É fato que o meu marido não me apoia para eu emagrecer. Então, a justificativa ela é real, mas ela te deixa num patamar paralisado. Ela te deixa paralisado, né? Por quê? Porque como é real, as pessoas, inclusive, ao seu redor, tendem a passar a mão na sua cabeça. Tadinha, o marido dela não apoia ela. Realmente, né, teve um acidente de trânsito e você... Então, as pessoas tendem a comprar a sua justificativa. Só que a sua justificativa não muda a sua vida. Entende? Ela não muda os resultados que você vai ter. Ela não faz com que a sua vida mude. Pelo contrário, ela faz com que sua vida fique estagnada ali, justificando que você não tem uma vida diferente por causa de fatores externos. E aí, o terceiro passo é questionar. Poxa, eu tenho aqui essa conta de anúncios bloqueada. O que eu posso fazer com isso, com esse cenário? Dado que eu tenho essa questão
que aconteceu comigo, o que eu posso fazer para mudar, né? E aí o quarto degrau é propor e o quinto degrau é o melhor de todos, que é aplicar. Então, não adianta também eu questionar sem propor uma solução e não adianta eu propor a solução sem agir, né? Eu preciso agir. Nossa, meu marido não me apoia. Beleza. O que eu posso fazer por isso? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Estou questionando. Eu posso conversar com ele, eu posso me programar melhor e sempre ter uma comida saudável mesmo quando ele for pedir uma pizza, eu posso ir na academia num horário em que ele não vai estar fazendo um programa, são diversas coisas. Então, eu estou questionando e propondo. E aí, depois é agir, né? Eu preciso agir. Não adianta só eu questionar e propor. Eu preciso agir. E quando você está nesse quinto degrau de ação, gente, aí é que as coisas mudam de figura, né? Aí é que a vida começa a acontecer. Aí é que é o bom da vida, que a gente começa a ter resultados. Então, lá, né, voltando mais uma vez no caso da Isa e do Sérgio, que estão aqui me olhando, quando aconteceu essa questão, eles falaram assim: Marcela, você está muito calma, por que você está assim? E eu falei: gente, porque eu confio em vocês, eu confio que vocês vão encontrar uma solução. Eu não achei que era o fim do mundo, né? Por quê? Porque eu confiava que eles iriam encontrar uma solução. E foi tão legal que depois eu falei com eles, foi até bom. Olha, foi bom ter acontecido isso. Por quê? Porque vocês foram capazes de ver o que estava acontecendo, propor ações, executar essas ações, né? Questionar o que vocês poderiam fazer, propor novas ações, executar essas novas ações. E sabe qual que foi a consequência disso? Que depois que o Meta voltou, a gente mudou completamente os nossos resultados. E até hoje perdura. Por quê? Porque a gente teve um problema, nós somos criativos para resolver esse problema, e aí essas coisas que a gente fez foram tão boas, essas novas estratégias, que a gente começou a aplicar elas no nosso dia a dia, independente da conta estar bloqueada ou não. A gente mudou o patamar do resultado dos dois setores. Então, eu tenho certeza que no dia lá eles ficaram desesperados e dá um desespero mesmo. Nossa, e agora o que a gente vai fazer? A gente não vai bater a meta e etc e tal. Mas hoje, olhando para trás, a gente agradece. Não, que bom que aconteceu aquilo, porque eu consegui me desenvolver, eu consegui achar soluções criativas, eu consegui mudar a realidade do setor, eu consegui melhorar os resultados e atingir resultados melhores para a empresa como um todo. Então, essa é a beleza de quando a gente deixa de reclamar e justificar e a gente passa a questionar, propor e aplicar. A gente começa a ter resultados melhores na nossa vida, tá? E isso, gente, é em todos os âmbitos da vida mesmo. E aí a gente... Deixa eu ver se eu... tá. É aquela questão do vitimismo, né? Voltando um pouco, quando a gente tá ali nessa escada do reclamar, a gente sempre tá agindo como vítima, tá? E para tudo, gente, para tudo existe solução, né? Só não existe solução para a morte, né? Mas ainda assim, né, para a morte... acaba que o que não tem solução, solucionado está. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Não tem solução, então o que eu vou fazer? Eu vou, né, no caso da morte, vou viver o luto e aí, beleza, depois eu vou viver minha vida e reconstruir a minha vida a partir desse fato, né? Ao invés de eu viver uma vida sendo vítima, eu vou contar a minha história. A minha mãe faleceu quando eu tinha 21 anos, meu irmão tinha 18. Foi muito difícil pra gente. Foi muito difícil. Mas eu nunca usei isso como uma maneira de justificar a vida que eu levei depois disso, né? Eu tenho certeza que várias coisas que aconteceram na minha vida, várias coisas pro bem ou pro mal, né? Que a minha vida se desenrolou, a maneira que a minha vida se desenrolou, tanto coisas ruins quanto coisas boas, foram decorrentes desse fato de que a minha mãe faleceu, e foi um baque muito grande pra gente. Nós éramos, né, muito novos ali, assumimos responsabilidades que a gente não teria que assumir se ela não tivesse falecido. Então eu tenho certeza que até hoje eu tenho muitos reflexos do fato disso ter acontecido. Mas eu não vivi uma vida justificando que eu não tive resultado, que eu não tive isso, que eu não tive aquilo,
que não sei o que não sei, assado, por causa da morte dela, né? Então, para tudo, existe uma maneira da gente se posicionar. E quando a gente se posiciona como vítima, a gente dificilmente sai da posição de vítima. E a gente dificilmente tem resultados diferentes. Por quê? Primeiro que pela própria mania ali, né? Não é mania a palavra, mas pela própria vontade da pessoa de ser vítima, né? Pela própria maneira como se ela se comporta de ser vítima, é meio que um vício, né? É viciante você reclamar, é viciante você ser vítima. Então, se ela tiver resultados melhores, ela deixa de ser vítima, né? Ela não tem como reclamar mais. Então, por exemplo, eu tenho um marido que não me apoia. Se aquela pessoa alinhar com o marido, que ele tem que apoiar e tal, e ele começar a apoiar, eles começarem a viver uma vida diferente, ela vai deixar de ser vítima. E ela tem um vício em ser vítima. Então ela acaba não, e isso é inconsciente, viu, gente? Acaba não executando as coisas que ela tem que executar, agindo conforme ela tem que agir, porque se ela agir diferente, se ela alinhar com o marido, se o marido começar a mudar, ela vai deixar de ser vítima. E ela gosta desse papel de vítima. Por quê? Porque é a maneira que ela tem de chamar a atenção das pessoas, de ter a atenção das pessoas, de ser amada, né? Infelizmente, tem pessoas que acham que para elas serem amadas, elas precisam estar nessa posição de vítima. Mas tem como, deixa eu te contar uma novidade, tem como você ser amada sem ser vítima, né? E a vítima, ela não vence, né? Você não vai vencer, você não vai ter resultados diferentes se colocando na posição de vítima. Primeiro por isso que eu falei, porque é um vício ser vítima, e aí a gente vai agindo conforme a gente precisa agir para continuar sendo vítima. E segundo que quando você age como vítima, você não propõe, você não questiona, você não propõe, você não age de maneira diferente para te tirar desse papel de vítima, tá? Então, coloca isso na sua cabeça, as vítimas não vencem. Não tem como você vencer na vida, você ter resultados diferentes se você continuar se fazendo de vítima, tá? E mais uma vez, circunstâncias externas sempre vão acontecer. Não é só com você, não é só você que tem desafios. Todos nós temos, todos temos desafios, dos mais variados possível. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas a vida é feita de desafios e vão acontecer coisas ruins com você. Mas está no seu alcance, é sua responsabilidade, né? A autorresponsabilidade de entender os seus desafios e agir para mudá-los e sair dessa posição de vítima, tá? Então, fechando aqui todo esse emaranhado de conceitos e de exemplos que eu dei. Eu falei sobre a autorresponsabilidade. Então, o conceito, né, de ter responsabilidade sobre as minhas ações e sobre tudo o que acontece comigo. Falei que as circunstâncias externas sempre vão ocorrer, a gente sempre vai ter desafios, mas cabe a mim ter a autorresponsabilidade de mudar isso, tá? Inclusive, até um exemplo que eu anotei, que eu olhei aqui, que é muito bom assim também, né? Às vezes as pessoas, empresários, falam assim: mas não deu certo, o setor não tá batendo a meta e tal, porque os meus funcionários são muito ruins, né? E aí, mais uma vez, é sua responsabilidade ter um funcionário ruim. Por quê? Foi você que contratou, primeiro lugar. Segundo, então, talvez você tenha feito uma má contratação. Você precisa de melhorar o seu processo de contratação. Segundo lugar, uma vez que você contratou, foi você que deixou de treinar ou não treinou o suficiente. Foi você que deixou de dar feedback ou não deu feedback suficiente. E, por fim, foi você que não demitiu. Então, sempre vai ser sua responsabilidade, tá? Então, fecha parênteses, só porque eu vi que eu tinha anotado esse exemplo, que é muito bom. Então, falamos sobre o conceito de autorresponsabilidade, falamos sobre as circunstâncias externas que sempre vão existir, mas cabe a mim mudá-las, cabe a mim dar feedback, dar treinamento ou demitir, né? Ou melhorar meu processo de contratação. Eu falei sobre a escada da postura, então, são 5 degraus. Reclamar, justificar, propor, questionar, propor e agir, né? Então a gente precisa estar nos degraus de cima
da escada, sair desses degraus de reclamar e justificar, que são muito perigosos e não vão nos levar a nada. E aí falei também do vitimismo, né? As vítimas não vencem. Não adianta você achar que vai vencer e você achar que que esse papel de vítima, você não consegue sair dele. Você consegue sim sair dele. E sabe o quê? Só depende de você sair dele, tá? Então eu finalizo aqui colocando um desafio para você. Foi um desafio que a gente fez com a nossa equipe em janeiro e foi bem interessante quando a gente fez, que é um desafio de você ficar um mês sem reclamar e sem justificar. E eu tenho certeza, eu te garanto, que a sua vida vai começar a mudar a partir disso. Você ficar um mês sem reclamar e sem justificar, você vai ver como que a sua vida vai mudar. Fechou? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse bate-papo nosso aqui, o que você achou desses conceitos, se ficou alguma dúvida, sugestões para o próximo tema e também lembra de compartilhar aí com seus amigos para a gente espalhar essa notícia da autorresponsabilidade. Beijo!